nossa primeira web conference da Aspas. Você que está aí desse lado, obrigada pela sua presença. Esta emissão vai partir aqui de Vila Nova de Gaia, da sede da Aspas, e vai passar para Lisboa. Avisamos desde já que a nossa primeira web conference, qualquer problema técnico, não se preocupem que voltamos dentro de momentos. Aqui em Vila Nova de Gaia temos a presença da Luísa Anzacote e de vários membros da Aspas e também dos órgãos sociais. Apresento também, agradeço o apoio do Espaço Salitre, da Casa de Tarô, com o apoio de João Caldeira e de Luís Resina. Vamos passar depois a emissão a Lisboa, mas antes de mais quero dar um grande alô aos nossos colegas que estão aí embaixo em Lisboa. João Medeiros, Luís Resina, Narciso Saramago, João Caldeira nas operações técnicas. Uma boa noite para vocês e obrigada por estarem aí em nome da Aspas e em nome da astrologia. Podem dar um alô a todos? Vamos então daqui partir com esta web conference que vai ter vários assuntos temáticos, não concretamente nesta web conference, vamos apresentar um conjunto de vários assuntos, mas vamos ter ao longo deste ano e do próximo e muitos, vamos ter vários web conferences temáticos em que deixamos já aqui o desafio para que vocês nos enviem as vossas propostas, os vossos temas, que alguns já foram recebidos pela Aspas e que vão ser discutidos hoje. Uma das coisas que vos quero dizer daqui é porque é que nasceu a primeira Associação Portuguesa de Astrologia em Portugal. Nasceu por mim, Isabel Guimarães, fundei esta associação. Começou tudo por eu começar a estudar astrologia e sentir uma grande necessidade de poder partilhar as minhas buscas, as minhas investigações com outros colegas e poder aprender e poder também tirar as minhas dúvidas. Aqui estamos nós, nascemos no dia 22 de dezembro de 2011 e graças aos órgãos sociais e a todos os membros que se foram juntando a nós, que nós estamos aqui em prol da dignificação e da credibilização da astrologia. Apresento desde já a nossa colega Luísa Anzacote, que é membro e conselheira da Aspas. Obrigada, Luísa, por estares aqui. Muito obrigada. Eu também gosto imenso de estar aqui, porque eu soube da Aspas, nessa altura vivia nos Estados Unidos, há 2 anos, e recebemos na organização onde eu trabalhava, também fazia parte da direção da NCGR, que é uma das grandes organizações astrológicas de astrólogos dos Estados Unidos, e apareceu um e-mail da Isabel Guimarães, que eu não sabia quem era, ela, eu queria saber coisas sobre certificação, como é que lá fazíamos isto. Eu achei aquilo interessantíssimo, achei que era uma pessoa dinâmica, com ideias, com vontade de produzir uma astrologia intelectualmente e espiritualmente sã, e logo pude entrar em contacto com ela. E tudo o que eu pensava confirmou-se. E, portanto, eu juntei-me a Aspas, que tenho a honra de ser o membro número 15, e a partir daí, a história. Estamos a fazer história, verdade, e com mais este momento que estamos a criar hoje aqui para vocês, cada vez mais unificamos o nosso lema, que é de facto juntos fazemos a diferença. E lanço aqui já um desafio. Nós queremos, dia 22 de dezembro de 2013, queremos chegar aos 100 membros. Neste momento a Aspas tem o orgulho de dizer e o privilégio de contar com 90 membros, dos quais também membros estudantes e membros profissionais que atuam de acordo com esta atividade, com o nosso código de ética, com o código de ética que nós achamos que é o melhor para dignificar o astrólogo, que é também um investigador e um professor. E aqui não podemos deixar nunca de deixar de falar nas escolas que se juntaram a Aspas como parceiros. Espaço Salitre do Luís Resina, a Ceia do João Medeiros, aqui em Portugal, a Exastres da Isabel Guimarães, aqui em Vila Nova de Gaia, em Portugal também, e no Brasil, que é um orgulho enorme estarmos a criar membros por todo este nosso querido planeta, em Espanha e no Brasil. Temos tido um grande apoio dos brasileiros e temos 2 escolas do Brasil, que é a Arion, da Vânia Marinelli, e temos também a CEAP,
escolas de referência no Brasil da Márcia Ferreira. Então aqui nós queremos promover e queremos divulgar e queremos também incentivar os membros estudantes. Parece bem, Luísa? Não é só os membros estudantes, incentivar toda a gente, porque a nossa Presidente acaba todos os e-mails dizer que juntos fazemos a diferença. Mas nós, como pessoas e como astrólogos, individualmente queremos fazer a diferença. E parte de fazer a diferença é partilharmos o que sabemos. E através de todo o trabalho da Isabel, quer seja na parte das redes sociais, no website, no blog, nós temos, sem falar no jornal, 4 estações, nós temos alguma facilidade em partilhar o que sabemos. E isso para nós é importantíssimo, pelo menos para mim é importantíssimo. Senão ficamos cada um na nossa ilha. E na ilha estamos um bocadinho sozinhos. Daí o nosso lema. E por causa disso mesmo, lançamos 2 linhas telefónicas, uma em Lisboa e outra aqui em Vila Nova de Gaia, se você quiser participar e deixar as suas questões e as suas opiniões de acordo com o que vai acompanhando desta webconference da Associação Portuguesa de Astrologia, com coprodução de Espaço Salitre e apoio da Casa Tarot. E promovemos, acima de tudo, e disseste muito bem, Luísa, as nossas redes sociais, como vivemos num mundo de tecnologia cada vez a evoluir mais, o contacto do ser humano está a ser feito muito desta forma, através dos Facebooks, através dos Twitters, através de muitos outros que já existem. Nós estamos com isso a promover o trabalho dos nossos membros profissionais, sempre e a toda a hora estamos constantemente a promover os cursos, as consultas, o excelente trabalho que os nossos membros têm feito. Uma coisa que me espantou imenso foi começarmos com um grupo de pesquisas astrológicas no Facebook. Esse grupo é aberto a quem quiser participar. As pessoas não podem postar o que lhes apetece, mas podem participar nos desafios de pesquisas astrológicas que lançamos. E de repente, em 4 mesinhos, temos 1.800 pessoas nesse grupo. Quer dizer... Obrigada a todos. Muito obrigada a todos os que participam, sem dúvida nenhuma. É o espírito. Mas além disso, ainda temos o aspecto de que, se isto, aspas, o grupo das pesquisas, o número de downloads de jornal, que ainda vamos falar no assunto, o número de likes, tudo isso é um indicativo que, aspas, e o nosso trabalho vem preencher uma lacuna. Havia aqui qualquer coisa que faltava. E daí nós temos nascido e estar-se a comprovar isso a cada dia, e é um trabalho, obviamente, como a Luísa disse e com razão, ninguém está bem numa ilha sozinho. De vez em quando dá jeito de ir lá, mas permanentemente não. Vivemos todos em comunidade, estamos nesta nova era também que nos está a dar essa orientação. Então aqui eu também não podia deixar de falar do nosso Facebook, também do nosso fórum, do nosso jornal, que também está... Conta primeiro do jornal. Pronto, está bem, ok, eu falo do jornal. Não queres falar tudo do jornal? Isto foi uma ideia, como sabem, como eu já referi, nascemos no dia 22 de dezembro de 2011, inauguramos a nossa aspas publicamente no dia 24 de março de 2012 e, juntamente com a organização dos conselheiros da direção, nós acabamos por criar uma ideia. Esta ideia, este lado criativo que a aspas, para fazer a diferença, tem que estar sempre ativa. E aí contamos também com os membros que nos dão muitas sugestões e que nós, aspas, temos vindo a aproveitar praticamente todas elas. Uma delas que nasceu connosco foi este jornal. Queríamos criar o quê? Queríamos partilhar os nossos saberes e queríamos que chegar a um público maior, exatamente para poder distinguir a astrologia, como uma colega que perguntou, que vai desenvolver Lisboa, a diferença entre a astrologia e a astromância, por exemplo, e outras coisas que a astrologia pode estar ligada, que não está ligada, mas que nós podemos ligar, mas de outra maneira. Mas isso, o Jornal Astrológico 4 Estações foi criado com o espírito de conseguirmos levar até si esta nossa, no fundo, partilha de saberes, não só no público em geral, como entre colegas, porque nós, como tu disseste há pouco, estávamos em off, mas eu vou por agora online. Nós estávamos a falar há pouco que é uma partilha também entre nós colegas, porque tu disseste... Eu disse que nós lemos artigos escritos por outros colegas e de repente há um pormenor, não tinha pensado nisto. É fantástico. E é isso que enriquece a nossa vida como astrólogos, como estudantes permanentes de astrologia. É aqui um ângulo um bocadinho diferente. Aprendi hoje qualquer coisa.
E ao partilhar isto, em outubro e dezembro de 2012, nasce o nosso primeiro jornal, que tem vindo desde outubro e dezembro de 2012, tem vindo cada vez mais a ter uma nova imagem, melhores conteúdos, porque no início começamos com poucos membros, hoje já somos mais, o jornal está a ficar maior. É verdade, só os membros é que podem mandar artigos para o jornal. Nós não aceitamos... Sim, a não ser um convidado especial, que foi este nosso último número. Neste último número, eu tive o prazer de contactar Robert Hent, que muitos de vocês conhecem, porque escreveu aquele livro dos trânsitos, que fez um post no Facebook que eu achei muito, muito interessante e que convidei-o e ele aceitou ser publicado por nós. E é isto, nós temos é que levar isto ao público em geral, todos nós, em nome da astrologia, e este jornal nasceu então, como vos disse, e acabou por ter 3 edições em que foram feitas de uma forma muito complicada, muito dolorosa, e depois finalmente conseguimos ter alguém na associação que quis ser diretora editorial, e que é uma honra para nós podermos ter melhorado a qualidade dos conteúdos, a interação, e gostava que falasses um bocadinho sobre isso. Bom, eu não tenho nenhuma experiência de jornalismo, mas eu acredito em desafios, e inspirada pelo dinamismo da Isabel, e inspirada também por alguns astrólogos, uns dos quais estão em Lisboa, que eu agora não vou dizer o nome, que me conhecem há muito tempo. Disseram, sim senhora, consegues? Claro que consegues. E eu tenho tentado o melhor que posso juntar artigos, dar alguma orientação de como é que eles se organizam dentro do jornal. Tem sido trabalhoso, são 4 números por ano, tem sido trabalhoso, não digo que não, mas ainda hoje mandei um e-mail aos participantes e colaboradores da última edição, do número 6 do nosso jornal, e recebi 2 e-mails de volta de participantes a agradecer, a dizer ainda bem que me quase que obrigou ou me incentivou, para ser mais politicamente correta, a escrever, porque aprendi coisas que eu não sabia, porque no minuto em que nós temos que pôr o que acreditamos e sabemos escrito, e ainda por cima nestes meios digitais vai lá ficar para sempre, pomos muito peso em cada palavra. E mais rico é que até os mesmos estudantes estão a nos apoiar e a escrever artigos para o jornal. É muito, esse é o nosso apoio também aos mesmos estudantes, incentivá-los, motivá-los para que eles possam também ganhar segurança naquilo que estão. Dar exemplo, porque agora já estou com uma idade em que posso dar exemplo. E claro, com tudo isto, para além do nosso jornal, o nosso universo está cada vez a crescer mais e estamos a promover vários trabalhos. Começo por fazer um resumo, vocês podem nos visitar no www.associaçãoportuguesadeastrologia.com e através do site podem aceder ao nosso Facebook, ao nosso blog, ao nosso Twitter e poderem acompanhar todos os trabalhos da associação que até agora foram feitos. Mas não poderia deixar de referenciar alguns, como é o caso do projeto de software de astrologia do nosso colega Fernando Albuquerque, que podem encontrar no www.astroaspas.com. Foi um projeto muito ambicioso. O próprio Fernando criou uma investigação e uma técnica que está a levar à formação. A formação foi dada aqui há pouco tempo por ele próprio na sede da Aspas, com a formação das derivadas da declinação, tal como o Narciso Saramago com a geometria sagrada, no convento de Tomar com o Luís Resina, os grandes ciclos também com o Luís Resina, Patrícia Azenha Henriques na FNAC da Madeira e aqui na sede da Aspas com o Almulton Figures e muito mais. Tem sido de facto um prazer tão grande que até chegamos aos mídias. Estamos no Porto Canal com os membros da Aspas, que estamos a reestruturar juntamente com a produção do Porto Canal, do programa Grandes Manhãs, apresentado pelo Ricardo Couto. Estamos a fazer uma grande reestruturação à nossa rúbrica e onde temos o prazer de ter os nossos membros connosco. Na prática, o que a Isabel quer dizer... Pronto, ok, está-me a mandar calar. O que a Isabel quer dizer é que uma das funções da Aspas, além de partilhar os saberes, é de dar apoio aos projetos dos seus membros. E porque para não estar numa ilha. O Facebook tem imensos participantes. Tudo isto dá mais projeção.
cada uma das nossas atividades individuais é multiplicada. Parece aqueles anúncios das enzimas, que andam todos assim, uns atrás dos outros, tudo multiplicado. E isso é uma das grandes razões para se juntarem a aspas. E, para além disso, estamos também com as tendências online, com um artigo feito por cada membro também mensal, com as previsões das tendências astrológicas, também feito pelos membros. Ou seja, o nosso objetivo, a Aspas tem como objetivo não só dignificar, credibilizar a astrologia, consigo, astrólogo, membro estudante e interessado que nos apoia e nos vai ajudando a divulgar a nossa associação e juntando também, e uma das coisas que mais prazer e gozo me está a dar, também, para além deste convívio, a união, é ajudarmos mutuamente, é não criticarmos, não julgarmos o outro colega, mas sim interagirmos com ele e tentar aperfeiçoar, é ao mesmo tempo percebermos que a astrologia é muito mais do que às vezes as pessoas pensam, é filosofia, é psicologia, é sociologia, é história, a nossa missão... É essencialmente crescimento, que é o que a Aspas tem feito. Claro, não é? Portanto, nós estamos em busca do nosso próprio conhecimento também e levar isso a todos os outros. Claro que temos que errar, faz parte para nós melhorar, mas contamos com todos para que nos possam ajudar a unificar. Como é, por exemplo, o caso agora do novo formato do nosso jornal. Gostaste? Gostei imenso. O formato do nosso jornal faz barulho quando se passa a página. Gosto imenso. E então, como toda a gente tem iPads e coisas desse género, e iPhones, para o iPhones e tablets. E tablets, fica tudo moderníssimo. E não vamos ficar por aqui. Temos N projetos. Sobretudo a Isabel tem N projetos. Isabel, quem Aspas e quem somos nós todos? Nós todos. Temos N projetos para continuar neste espírito. Não no espírito, não seja o da união. O da união. O da levança da astrologia. E do gozo que isto nos dá, não é? Isto é uma aventura flórica de hoje, não é? É uma aventura total. Eu, por isso, queria convidar as pessoas que nos estão a ouvir e que não são membros da Aspas, se fazer o favor de irem verificar as nossas redes sociais, o website. E depois, se virem alguma coisa que gostem, podem fazer uma pergunta de caráter astrológico. Tá, Porquê que eu me hei de inscrever na Aspas e não só olhar para o website ou só olhar para o Facebook? Então, mas vamos ver se o telefone toca. Nunca se sabe se alguém vai ligar agora e dar-te a resposta. Não sei, mas eu posso dar a resposta. Mas vais dar daqui um bocadinho, pode ser? Eu posso dar já. Não. Não, eu vou dar já. Não vais dar. Vou dar. Pronto, ok. Ela ganha mais. Porquê que se deve juntar a Aspas? E todos nós temos uma casa 11. E para quem me ouve e é astrólogo ou estudante de astrologia sabe muito bem o que é casa 11. Para os que só sabem, não sabem muito bem, eu vou dizer rápido. A casa 11 é a casa dos grupos. É a casa dos grupos onde há pessoas que pensam como nós. E é a tribo que nós perdemos. Nós temos a noção de tribo. Para mim, a casa 11 é o sítio onde, mesmo que eu não conheça a pessoa, eu sei como é que ela pensa, pelo menos um bocadinho eu sei o que é que ela pensa. E isso é que se estabelece. Todos nós temos uma casa 11. Portanto, vão olhar para os vossos mapas e vejam lá o que é que está na vossa casa 11. Olha, uma coisa que digo, os nossos parceiros, como a Basepoint, que realizou o nosso site e que nos ajudou a realizar o nosso site, têm todos uma boa casa 11. Exato. Como é que é a tua casa 11? Olha, a minha casa 11 tem lá leão. O que é que te parece? E onde é que tens o sol? Tenho a minha casa 9. Pronto. Casa 9... tem a ver com divulgação, tem a ver com ensino, tem a ver com ciência. É o papel que a Isabel está a fazer. A minha casa 11 é uma desgraça, tem lá questão. E, portanto, desde pequena, sempre que sentavam um grupo, eu era magoada. Descendo. Em criança era magoada porque não era bem igual às outras, era um bocadinho diferente. Eu és mais igual às outras. Muito obrigada. Só que agora eu percebi, mais velha, com mais um aprofundamento maior do que quer dizer Quiron, eu percebi que tenho que ser magoada. Há pessoas que podem não gostar de mim, nem do meu estilo, nem da astrologia que eu faço. Mas eu estiver ativa dentro de uma organização,
e eu escolhi aspas, da alma e coração, eu vou poder exprimir o lado positivo, o lado saudável do Kiron. Eu vou poder ajudar alguém. Isso tem sido super gratificante e interessantíssimo. Portanto, a vossa casa 11, só favor, pensem bem que metam-se que se tenha. Se é a casa 11. Mas é lá um fim, de certeza. Todos nós levamos consigo, não é? Todos vocês têm casa 11. Quer queiram, quer não. Não podem ignorá-la. E é uma coisa de exprimir as casas, mesmo aquelas que não têm planetas. Olha, isso é que giro também estamos a exprimir, que é muito interessante. Nós estamos aqui com a Lua em Vila Nova de Gaia, que representa... Nossa! Duas mulheres. Portanto, aliás, Lua... aqui estão quase só mulheres. Não, desculpa. Não, está um senhor. E lá embaixo, em Lisboa, estamos com o sol a com brilhar. o sol a brilhar. Então, nós voltamos já. Vamos passar para Lisboa, para os João Medeiros, Cristina, Narciso Saramago. Nós voltamos já. Olá, Lisboa. Olá a todos, bem-vindos. Aqui diretamente do Espaço Salitre Espiral em Lisboa. Temos aqui connosco João Medeiros, Narciso Saramago, eu próprio, representante aqui deste espaço, e queria começar talvez por fazer uma pequena abordagem da importância do estudo da astrologia a nível pessoal e a nível mundial. Para já em termos mundiais, porquê? Porque a astrologia esteve sempre presente em todas as grandes civilizações ao longo da nossa história. Isto é um aspecto cultural importantíssimo que nos ajuda a fazer uma interligação de saberes. Aliás, esta escola chama-se Saberes Tradicionais. Se a astrologia apareceu na Suméria, também temos exemplos dela no Egito, depois na Grécia, Alexandria, em Roma. Por isso, depois, através dos árabes, a astrologia vai até à Pérsia para a Índia, depois já não falar da astrologia oriental chinesa, que é outro mundo à parte, e retorna à Europa no início da nacionalidade de Portugal, por exemplo, através dos árabes. Os árabes trazem para a Europa toda a tradição astrológica que entra aqui por Portugal e Espanha. Para quem não saiba da importância que a astrologia teve na tradição portuguesa, basta referir que, nomeadamente na segunda dinastia, mas ela apareceu antes, até sabemos que Dom Afonso X em Espanha, com as tábuas afonsinas e com a dedicação que ele teve também a esse saber, mas se lermos as crónicas do Zurara, as crónicas da Guiné, em relação ao infante Dom Henrique, ele próprio já faz a relação do tema astrológico do infante nessa crónica no capítulo 7º. Quem quiser ler, que leia. Depois, no Renascimento português, temos influência de grandes autores como Abrão Zacuto, que constrói as primeiras efemérides portuguesas. Esta é uma influência de judeus e médicos judeus, e todos eles tiveram muito fortes ao longo do reino. Posso apresentar aqui alguns exemplos deles, como José Gadelha, José Vizinho, Afonso de Mangacha, o Mestre Rodrigues, João Gil, Aben Rangel, de Tomás Torres, que no tempo de Dom Manuel I e Dom João III chegou a lecionar uma cadeira de astrologia na Universidade de Lisboa. Temos já referências desse trabalho dos astrólogos, por exemplo, em obras como os Estudos da Cultura Portuguesa do século XV, feita pelo Joaquim Carvalho.
e também de Luís Albuquerque, um cientista e historiador, numa publicação da Europa América sobre o século XVI, dos descobrimentos e ciência náutica, também ele refere-se a tudo isso. Depois, a partir do século XVII, mas principalmente do século XVIII, é quando a astrologia começa a ser perseguida, nomeadamente pela Inquisição. Sabemos mesmo assim que houve no Colégio de Santo Antão, aqui em Lisboa, uma cadeira de astronomia e astrologia com padres jesuítas que a estudaram. E depois, no início deste século, depois a astrologia teve 2 séculos assim um bocadinho parada, devido à divisão dos saberes, e no início deste século XX temos autores como Fernando Pessoa, que se dedicou à astrologia, e outro contemporâneo dele que é menos conhecido, mas que é o Mário Sá, que escreveu as Memórias Astrológicas de Luís de Camões, também da década de 30, também um astrólogo bastante conceituado, e esse livro é muito interessante, está editado nas edições do Templo. Infelizmente é difícil encontrá-lo, porque só nos alfarrabistas é que poderemos encontrá-lo. E queria também referir que o próprio Luís de Camões e Gil Vicente têm conhecimento desta tradição, da tradição astrológica, e há quem diga que não se sabe a data em que nasceu o nosso grande poeta Luís de Camões, mas o Mário Sá, através de versos dos Lusíadas, inclusivamente, em que o próprio Camões vai expressar através desses versos, do ponto de vista astrológico, como ele tem este conhecimento da astrologia, o dia, o ano em que nasceu e a hora, porque nesta altura havia uma linguagem fora da astrologia medieval, em que falava de almútenes, mesmo figura, e tudo isso está expresso em poemas do Camões. É muito interessante. Se depois viermos agora mais para a astrologia contemporânea, ela está-se a fundir. Claro, estamos a falar da astrologia mais de vanguarda, que não tem a ver com horóscopos jornais, essas coisas que são coisas pré-históricas. Filosófico, Carl Jung, Einstein, a física quântica, e traz uma nova visão do saber, do ponto de vista da capacidade de unificar várias formas e prismas de olhar para a vida. Eu falo em nome pessoal porque para mim a astrologia foi extremamente importante no meu percurso. Eu comecei muito cedo, vim parar à astrologia por causa de Fernando Pessoa. O primeiro curso que eu dei foi em 1985, 83, 85, salvo erro, e a partir daí, se eu estava a estudar filosofia na Faculdade de Letras, a astrologia ainda me veio abrir mais horizontes de respostas que eu andava à procura em relação à vida. Daí que seja um instrumento extremamente importante para o nosso processo de autodescoberta, de autorrealização e ao encontrarmos connosco próprios, ao fazer esse processo de individuação em que cada um vai se conhecer melhor a si mesmo, é possível, depois, pela ampliação de consciências dos seres individuais, partirmos então para uma transformação das consciências ao nível coletivo. A grande vantagem para mim do estudo da astrologia é não só conhecermos a nós próprios, mas conhecer também as leis do universo e os ciclos históricos ao qual estamos sujeitos. Houve um autor do início do século XX, que eu admiro imenso, que é o Dan Rudier, porque para além de ser astrólogo foi poeta, pintor, historiador, músico também, filósofo. Ele nasceu em Paris, depois foi viver para os Estados Unidos, fundou a Escola de Humanista e Transpessoal da Astrologia e escreveu um livro, escreveu vários, mas um deles é A História ao Ritmo do Cosmos, fazendo um estudo dos séculos
da própria evolução histórica, como é que nasce o socialismo, como é que nascem determinadas correntes, ligações com as grandes transformações sociais, e essa parte apaixonou-me, porque eu sempre gostei imenso do estudo dos ciclos, e agora, presentemente, estou a escrever também para o Jornal da Aspas, começando pela história de Portugal ligada aos ciclos astrológicos. Ainda só vou na primeira dinastia, o próximo número quero já começar a segunda dinastia. Pronto, e para já queria-vos falar um pouco, haveria muito para falar, depois iremos combinar mais para a frente assuntos temáticos, onde todos podemos participar, e também estarmos atentos àquilo que as pessoas também desejam e gostavam de saber mais um pouco sobre destas áreas. Vou passar agora a palavra aqui a um dos meus colegas, não sei qual é. Pode ser. Pode ser? Bom, boa noite. E boa noite também aos colegas do Porto e aos colegas aqui de Lisboa, que é um prazer estar aqui a partilhar esta divulgação. E queria cumprimentar também o público, que nós aqui não vemos, embora estejamos aqui com um efeito sonoro bastante forte. Que eu vou esperar que passe o efeito, já está a passar, pronto. Queria cumprimentar o público. Eu penso que o tipo de público que nós temos, tanto podem ser astrólogos já em carreira, portanto que sejam profissionais de astrologia, ou estudantes que querem ser profissionais de astrologia, ou estudantes que estão a começar a estudar astrologia, ou pessoas que não sabem muito do assunto, mas são curiosos simplesmente, e precisamente a Aspas, eu penso que consegue, através das suas atividades, precisamente responder a bastantes necessidades de qualquer de vocês. Ou seja, se tu és profissional da astrologia, podes ter aqui muitos recursos sobretudo, partilha de conhecimentos na Aspas. Se estás a começar, podes começar de uma forma mais estruturada, percebendo o que é que já existe, que escolas é que já existem, que meios é que já existem, e sentir-te mais apoiado. E queria dizer também que, na verdade, a Aspas, e é um repto que eu quero deixar aqui aos meus colegas e aos criadores desta associação, que, na verdade, a Aspas tem sido naturalmente um 2 em 1. Um 2 em 1 em que aspecto? Portanto, é a Associação Portuguesa de Astrologia, mas, na verdade, tem-se afirmado, entre aspas, e ainda bem, como Associação de Astrologia de Língua Portuguesa. Portanto, onde é que eu quero chegar? O que tem acontecido, naturalmente, é um intercâmbio também muito grande com os nossos amigos brasileiros, quer nos nossos jornais, quer nas pesquisas astrológicas, quer nas partilhas de Facebook, quer mesmo em termos de projetos em comum, e isso eu acho que é fantástico. Isto é, nós através da Aspas, podemos ter também uma ligação mais forte com a comunidade, não só brasileira, como de língua portuguesa em geral, como Moçambique, Angola, entre outros países. E, portanto, eu penso que também me estejam a ouvir pessoas do Brasil, temos pelo menos alguns associados do Brasil, e queria deixar aqui também, lançar aqui um desafio para nós termos mais intercâmbio e quem sabe até fazermos um próximo, não digo já a próxima conferência, mas a outra seguinte, também com pessoas do Brasil, seria extraordinário. Portanto, era essa a primeira coisa que eu queria dizer, era cumprimentar, agradecer, dizer que a Aspas de facto tem aqui um objetivo plural, de fazer com que nós nos juntemos, quer os que sabem muito, quer os que sabem pouco, quer os que não sabem nada. E no fundo ajudar a criar mais esclarecimento de tudo. E que na verdade a Aspas é um 2 em 1. É uma associação portuguesa, sem dúvida, mas também é uma associação da astrologia de língua portuguesa e portanto que chega a um público maior. Pronto, fazendo a ponta aqui com aquilo que o Luís referiu. Portanto, o Luís fez aqui uma exposição muito bem, muito concisa e muito bem feita sobre a tradição astrológica na cultura, que é uma das coisas que as pessoas desconhecem. Pensam que é aquilo que está nos horóscopos e que não existe propriamente um estudo profundo associado. E, na verdade, como foi referido, já se baseia em estudos milenares, em estudos empíricos de muitos sábios ao longo de centenas e centenas e centenas de anos. Portanto, não estamos a falar aqui de algo que nós inventámos de um dia para o outro, estamos a falar de algo que está profundamente enraizado na cultura ocidental e na cultura mundial e particularmente na cultura portuguesa também. Não é à toa que os navegadores
usavam os astrolábios, porque eu diria que as pessoas de língua portuguesa têm uma característica que é de integração, que é de união. E, de certo modo, isto é uma característica da própria astrologia. Esta é uma linguagem de união entre tudo e entre todos. E, nesse aspecto, a Aspas tem também outro desafio, que é o seguinte: nós, astrólogos, temos uma certa tendência individualista. E eu, por mim, falo que sou extremamente individualista. Mas, na verdade, faz muito sentido, ou faz todo o sentido, nós partilharmos saberes, sem receios, sem medos, porque isto vai nos ajudar sempre. Vai nos ajudar sempre a sabermos mais e a conseguirmos comunicar para mais gente. Então, no limite, ajuda-nos também a ser melhores astrólogos, ou ser melhores estudantes de astrologia e a ter um papel mais útil para a sociedade e para toda a comunidade astrológica. Portanto, eu diria que quem estuda astrologia pode ter 2 grandes objetivos. O primeiro é um prazer intelectual. Ou seja, quem já estuda percebe que é uma coisa fabulosa. Conhecer os planetas, os signos, as casas e como está tudo articulado é um conhecimento transcendente e que é um privilégio absoluto poder estudar astrologia. Qualquer pessoa que estude, nem que seja um primeiro nível ou um primeiro ano, fica completamente desiderada, que é a palavra certa. Então, há um primeiro objetivo, uma primeira questão, que é simplesmente cultura geral. Cultura geral e prazer intelectual. Isso por si já é um fim. E para muitas pessoas já é um fim suficiente. E existe outro objetivo, que é uma opção, que é o objetivo da mudança e do desenvolvimento interior. Que para muitas pessoas não é importante, para outras pessoas é importante. Ou seja, a astrologia também é uma linguagem terapêutica. Terapêutica para quem a estuda, terapêutica para quem a pratica, por exemplo, através do aconselhamento. Mas nós aí temos mais liberdade de escolha. Até que ponto é que queremos mesmo assumir e aceitar os desígnios que o nosso mapa nos indica e que nos sugere para nós sermos aquilo que eu chamo deuses, para sermos pessoas mais felizes. Então, eu não sei se estou ainda a ser ouvido, porque houve aqui um problema de transmissão. Os nossos colegas técnicos dizem que sim, que estamos a ser ouvidos. Então, eu vou continuar. Então. E, portanto, nós temos essas 2 possibilidades. Ou estudar astrologia pelo prazer, e é um prazer tremendo, incrível, dos arquétipos, enfim, da expressão de todo este conhecimento da vida real, mas também existe uma opção que é: será que tu queres ser mais realizado na tua vida ou não queres ser mais realizado na tua vida? E aí tens toda a liberdade. Por exemplo, o chamado ascendente é uma sugestão que o universo te dá para seres mais feliz e para seres mais completo. Por exemplo, se tu tens o ascendente leão, tu aceitas estar em palco ou não aceitas estar em palco? Tu aceitas viver com o coração e expressar o teu corpo e ser líder, por exemplo, da tua carreira, ou não aceitas expressar o teu corpo e ser líder da tua carreira? Por exemplo, ascendente peixe, tu aceitas viver a tua intuição e a tua espiritualidade e a tua capacidade de compaixão para com os outros, ou não aceitas? Ascendente Capricórnio, tu aceitas ter objetivos concretos e realistas, ser uma pessoa determinada, profissional e objetiva e criar, digamos assim, resultados materiais e ser uma pessoa direta, ou não aceitas? Ascendente Sagitário, tu aceitas viajar e estudar mais, ou não aceitas? Ascendente Escorpião, tu aceitas apaixonar-te intensamente e viver as coisas ao limite do teu sentimento, ou não aceitas? E, enfim, nós poderíamos agora divagar por todos os outros signos, mas queria só recordar isto, é que, para além de ser um enorme prazer intelectual, e por si já é uma grande satisfação, também temos a opção de poder, de facto, ser mais felizes se quisermos. Podemos não querer, temos o direito, mas a astrologia ajuda-nos a ter essa possibilidade. Por último, queria dizer também que, o desafio da Aspas é um pouco este, é nós conseguimos integrar um público muito variado e muito diversificado. Não faz sentido a Aspas ter uma política exclusivista ou de policiamento, porque a própria natureza da astrologia é de tolerância e de inclusão de pessoas diferentes e de pensamentos diferentes. Então, o que faz sentido é juntar os tradicionalistas, os mega tradicionalistas, os modernistas, os ultra vanguardistas, os do meio. Todos estudam astrologia, todos gostam da astrologia e todos têm uma vertente que faz sentido e que é útil. Portanto, eu penso que não é fácil nós conseguirmos ao mesmo tempo termos um elevado nível de qualidade nas nossas atividades, mas é possível integrarmos correntes contraditórias, muitas vezes, mas que são perfeitamente complementares e que todas fazem parte de um todo. Não é à toa que no zodíaco temos o signo de peixe, o signo de carneiro, o signo de touro. Temos espaço para tudo, desde vertentes muito técnicas a vertentes mais espirituais, desde vertentes mais clássicas a vertentes mais interventivas e psicológicas,
eu acredito que é possível juntarmos e congregar todo o tipo de filosofias e de pensamentos, sem uma política de policiamento ou de fiscalização ou de inquisição, mas uma política de inclusão, sabendo que não é fácil, com este objetivo, manter uma certa qualidade em tudo. Mas aqui estamos para que essa qualidade vingue sempre. Por último, queria falar só um pouquinho, e resumidamente, porque já me estou a esticar um pouco, do meu percurso pessoal. Eu estudei sempre áreas mais matemáticas e quando descobri a astrologia foi como se sentisse que era cego e passei a ver. Portanto, antes de ver o meu mapa, antes de conhecer a astrologia, eu achava que, mais tarde, eu percebi que era um pouco cego, porque não estava verdadeiramente consciente de mim próprio e do universo em que eu me movia, em que eu mexia. E isto deu-me uma ajuda colossal. Deu-me uma ajuda colossal a perceber melhor quem é que eu sou, a perceber a minha vocação, a perceber os meus desafios de relacionamento, a perceber todas as heranças melhores que eu tive dos meus pais e da minha família, a perceber os meus dons, a perceber os meus tempos, os tempos certos. Eu, na altura, queria ser logo astrólogo imediatamente, porque estava louco, porque estava apaixonado. Mas, ao estudar e ao perceber, e obviamente ao ter algum bom senso, percebi que não era possível. Que primeiro tinha que ter algum enraizamento material, de conquistar a independência material, e o que equivale, por exemplo, a sair de casa dos pais e ter uma certa autonomia num trabalho que não era exatamente a minha cara, mas que era importante, não era astrológico, até ter condições para aceitar a 100% e me lançar a 100% no caminho astrológico. Que tem sido espetacular, do meu ponto de vista, as pessoas que eu já conheci, com um grau de intimidade muito grande, em consulta e mesmo em aulas, pessoas que querem também conhecer e estudar este universo fabuloso de que todos fazemos parte. Portanto, era isto para já que eu queria dizer. Queria também lembrar aos ouvintes, quem quiser pode telefonar e colocar uma questão. Penso que tem os números, se fizerem o scroll, tem os números fixados na página. Nós estamos com um delay de mais ou menos 1 minuto entre a imagem e a nossa voz, mas conseguimos perfeitamente responder às perguntas e passo agora ao meu colega Narciso. Boa noite a todos. Eu sinto-me assim um pouco à vontade nesta primeira experiência que eu estou habituado a estar no comando das operações. Portanto, estas situações em grupo são para mim uma novidade. Quero agradecer a todos os membros a Presidenta, a Luísa, aqui em Lisboa também a todos os meus colegas. E quando se fala em colegas, normalmente eu tenho uma certa dificuldade em identificar-me com a questão de ser ou trazer o crachá de astrólogo, sobretudo porque não me reconheço como tal e tenho uma certa dificuldade em hastear bandeiras e ter emblemas ao peito. E isto de ser membro da Associação Aspas, para mim foi uma questão de reflexão muito profunda, porque era o facto de ter que me vincular a qualquer coisa, sentir-me assim uma espécie de prisioneiro, eu que prezo muito a liberdade. Mas verifiquei rapidamente, de facto, estes espíritos que resolveram empreender esta nova iniciativa são diferentes, são descontraídos, são alegres, são interativos e participativos e convidam as pessoas, de facto, a encarar a astrologia ou a desafiá-las de uma forma muito mais aberta, sem aquele cariz demasiado pesado de Saturno, aquele peso que leva as pessoas a achar que não tem jeito, que a astrologia não será para eles, que, enfim, dá um trabalho imenso e que os resultados poderão ser aqueles que esperavam, não é? Olha, eu sinceramente digo, por minha própria experiência, sou extremamente eclético na forma como abordo o conhecimento. A astrologia para mim foi um desafio, na medida em que toda a gente passa momentos na vida em que as coisas ficam difíceis, não é? E então, quem se interroga e quem vive um pouco assombrado por aquelas 3 perguntas básicas que qualquer ser que procura uma identidade e um propósito nesta vida, tem, e faz para consigo mesmo, que são aquelas 3 perguntas que se diz: quem sou eu, não é? O que é que faço aqui e para onde vou? E quando se é atormentado desde jovem com estas questões, é natural que, acho que é comum a todo o ser humano tentar situar-se com referenciais que vão para além do mundo tradicional, das instituições, das formatações educacionais das escolas, etc. Eu não quero ir muito por aí, porque isto é polémico. Qualquer das maneiras, num espírito mais livre e aberto, eu só gostava de dirigir-me especificamente e especialmente para aquelas pessoas que tentam começar ou acham que não sabem como fazer, inclusivamente têm medo e receio de dar um passo, e ao mesmo tempo chamar um pouco também a atenção para os percursos variados, as armadilhas que ocorrem, as dificuldades por vezes que se têm a encontrar a escola certa, o professor certo. Eu penso que isto é como uma terapia, como um psicoterapeuta, como um médico. Nós acertamos com um professor, com outro talvez não, mas aqui há um denominador comum. O denominador comum é sempre a força da vontade,
o querer aprender, o querer adquirir respostas, que apesar do conhecimento vir de fora, já sabemos todos nós que andamos nestas vidas, não é? Que as respostas são sempre internas. A última resposta é sempre interna. De qualquer das maneiras, eu vou reservar aqui algumas questões que eu tinha aqui num pequeno apontamento, para questões que alguns alunos possam, alguns interessados na astrologia possam pôr, e que desenvolverei, ou se for o caso, né, e ajudar as pessoas que gostariam de saber que tipo de armadilhas, que tipo de problemas é que podem surgir no percurso. Agradeço a oportunidade e gosto de partilhar isto sempre de um espírito aberto, e cada vez que estiver a necessitar de alguém que precise de ajuda, cá estou e estou disponível. Obrigado pela vossa atenção também. Obrigado pelas vossas intervenções. Se calhar agora é a altura de irmos passar aqui ao Porto, ver o que é que a Isabel e a Luísa têm aí mais algumas, se têm algumas questões, puseram sobre telefonemas. Ora, isto é um prazer ouvir-vos falar e passarem o testemunho tão rico da realidade do que é a astrologia, de vossas experiências, de questões mais temáticas. E recebemos aqui em Vila Nova de Gaia, na sede da Aspas, acabamos de receber alguns contactos telefónicos, para além daqueles de nos congratular por todo este espírito de união e de nós estarmos disponíveis também para podermos divulgar a astrologia. Chegou-nos uma questão que eu gostava de partilhar contigo, Luísa. Uma colega queria nos perguntar sobre os ciclos de Saturno nas nossas vidas. O que é que me dizes sobre isto? Vamos falar um bocado sobre isto? Não queres falar sobre isto? Maravilha. Gosto imenso de falar. Eu sou daquelas que têm o ascendente em Capricórnio. Portanto, falar de Saturno com muito prazer. E sabes como ele está conjunto ao Sol, sabias? Maravilha. É assim, eu considero que esta pergunta pode ser alvo de um webinar, porque os ciclos de Saturno, se forem analisados em todo o seu ciclo, com a quadratura, a oposição, a conjunção, é assunto para um webinar, para uma conferência. E desde já agradecíamos à Pamela Albuquerque em ter sugerido este assunto. Rapidamente, eu vou contar o que é que aconteceu na minha vida, porque é aqui que a Pamela pergunta ciclos de Saturnos nas nossas vidas. Eu na dela não sei, mas na minha posso contar. Mas hoje isto é um webinar, uma conferência de introdução, portanto eu vou só falar na conjunção. Okay. Portanto, 29... falar da minha? Não, eu vou falar da conjunção de Saturno quando ele volta à posição de Saturno natal. Isto é 29 anos. Portanto, 29 anos, aos 29, há uma tendência para nós deitarmos contas à vida. Agora, que tipo de deitar contas à vida? Depende de onde é que a gente está. Concretamente, eu que tinha casado cedo, que já tinha filho, deitei contas à vida e pensei, ai que grande asneira. E foi aí que eu resolvi divorciar-me. Pronto, isto considero que foi uma ação. Saturno, eu analisei o estado da minha vida, deitei contas a ela, considerei que não estava satisfatória e tomei as medidas necessárias, que foram difíceis. Passou por uma restrição de dinheiro, passou por alguma aprendizagem daquilo que é Saturno. Criando essa estrutura de segurança, depois, certo? Foi muito duro na altura, porque não há trânsito nenhum de Saturno que seja só rosas, mas de facto Saturno é o construtor, é o tijolo em cima do outro tijolo. Não tem graça nenhuma enquanto nós estamos a pôr o tijolo em cima do outro. Sua-se, magoa-se as mãos, mas depois temos qualquer coisa, temos um muro de sustentação. E foi isso que me sustentou durante os próximos 29 anos. Dada a minha idade, eu já tive o segundo retorno de Saturno, mas estava completamente preparada. Sabia o que é que isso queria dizer. Sabia que ia entrar numa fase nova da minha vida
em que daria mais aos outros, se calhar, do que andei a... É para mim, é para mim, é para mim, é para mim, é para a minha construção. E a minha construção, a segunda fase de Saturno, seria uma construção virada para o coletivo. Eu orientei-me assim. E foi nessa altura que me senti capaz de deitar fora, porque Saturno é sempre uma escolha que nos faz sacrificar alguma coisa. Atirei para o caixote de lixo uma carreira baseada em gestão e comecei uma nova. Deixe-vos adivinhar qual é. Portanto, atirei-me de alma e coração àquilo que eu posso considerar que vai ser o que eu vou deixar, a marca que eu vou deixar no mundo. Pelo menos na aspa já estás a deixar uma grande marca. É assim. As duas conjunções de Saturno em trânsito sobre o Saturno natal na minha vida. É aqui contar-lhes a minha experiência pessoal. Mas, Pamela, agradeço esta sugestão e posso desde já dizer em nome da Aspas que o primeiro conferência a seguir a esta, a próxima, não é a primeira, será sobre Saturno. Acho um excelente desafio. O que é que achas? Acho um excelente desafio. Com certeza os nossos colegas lá embaixo em Lisboa também concordam. E não podia deixar também de vos dar a orientação de verem um novo jornal astrológico da Aspas, 4 estações de outono, onde a nossa colega Lela Pontes faz um tema sobre o que é uma astróloga viver o Saturno na casa 5. Portanto, já é também muito interessante vermos que nós vamos falando, nós também vamos tentando, pelo menos nos meios que temos, dando alguns temas que sabemos que também o público em geral gosta de ver discutido aqui. Como é o nosso projeto da astrologia infantil. Queres falar um bocadinho sobre isso, Luísa? Que és muito pioneira connosco neste projeto e com a nossa querida Inês Miranda e com a Patrícia Almeida, a professora primária e educadora infantil e ambas estudantes de astrologia já no final do 2º ano. Queres falar um bocadinho sobre este projeto? O que é que isto nos vai levar? Onde é que isto nos vai levar? O interesse da astrologia infantil é o seguinte. Outro tema. As crianças têm toda a potencialidade em si. A função dos professores, dos pais, é que essa potencialidade se realize. E confesso que sem ter um horóscopo feito, sem ter o tema natal, anda-se à palpa delas. Porque a criança que tem Mercúrio em Virgem aprende de uma forma completamente diferente da criança que tem o Mercúrio em Peixe. E a criança que tem o Mercúrio em Gêmeos aprende de uma forma completamente diferente da criança que tem o Mercúrio em Capricórnio. E, portanto, seria um bem para todos que os professores, os pais, conhecessem o horóscopo dos seus filhos. Não para saber o que é que lhes vai acontecer quando forem grandes, porque isso ninguém pode saber. Mas para perceber como comunicar com eles. Como é que a sua forma de aprender, como é que a sua forma de se ligar às coisas mais do dia a dia, a forma de se ligar à comida. Como é que uma criança com uma lua, a lua é a forma como eles comem, com uma lua em caranguejo, há de sempre preferir as coisinhas feitas pela mãe de espinha. Enquanto que, provavelmente, uma criança com a lua em Sagitário quer mais rapidamente que lhe ponham picante na comida. E são estas coisas pequenas que vão enriquecer a vida. E depois há as grandes dificuldades psicológicas, perceber que há períodos na vida de uma criança, como, por exemplo, o retorno de Marte, que é aos 2 anos. Que é quando eles aprendem a dizer não é só uma contradição, é uma afirmação da sua autonomia. E assim, se perceberem as suas crianças, todos ficam um bocadinho mais felizes. E com este projeto, por isso, houve aqui uma sugestão apoiada pelas técnicas de educação em lançar um produto, aspas, que é um CD sobre o tema da criança, em que explica estas várias vertentes. Não fala absolutamente nada em técnicas de previsão, mas sim é um conhecimento mais profundo. É uma janela aberta
sobre o potencial da criança. E levantamos já o véu que com esta ideia que surgiu, nasceu uma história que é a história do Tomé, que é a história da astrologia infantil, que já apresentamos na FNAC de Vila Nova de Gaia, onde tem, obviamente, já uma edição que vai ser lançada no próximo mês, numa história que foi criada por mim, pela Inês Miranda, pela Patrícia Almeida, inspirada sempre aqui pela nossa colega Luísa Anzacote, onde nós queremos levar às crianças o olhar para os céus. E entenderem o que é a astrologia, não para que serve em termos técnicos, mas para eles que se envolvam com os seus amigos Mercúrio, para que possam entender melhor depois essa atitude de desenvolvimento emocional, ligado também aos próprios pais, ajudar as próprias crianças também a entenderem. Independentemente de como a gente chega à astrologia, via mais matemática, menos matemática, mais espiritualidade, menos espiritualidade, ou mais filosófica, ou menos filosófica, a união com o universo. Perceber a linguagem do universo é fantástico. Nunca mais estamos sozinhos. Tudo está ligado com tudo. Tudo está ligado com tudo. Disseste há bocado e bem, nós estamos numa ilha. E então aí, vocês, em Lisboa, queria passar o desafio também para vocês, dos e-mails que partilhamos com vocês, que recebemos na Aspas. Gostava de passar então agora a emissão para Lisboa. A Daniela, não se esqueçam, a Daniela Azevedo. E o Artur Carvalho, e já falamos dos ciclos de Saturno. Consideras tu? Ok. Falas tu, Flora? Acho que eu gostei. Ok. Bom, houve um ouvinte, um tele-ouvinte, participante, que colocou aqui uma questão, que é o Artur Carvalho, que é sobre a precessão dos equinócios e se os signos mudaram ou não mudaram. Pronto, isto é uma questão, como diz a Luísa, também bastante complexa, que merece um webinário, uma conferência inteira para falar, mas eu só queria deixar aqui um apontamento relativamente prático para as pessoas terem, pronto, alguma noção. Portanto, normalmente existem três sistemas na astrologia que fazem parte do horóscopo. O primeiro é o sistema das casas, que tem a ver com áreas concretas de vida e cuja formação depende da rotação da Terra. Ou seja, a construção das casas depende do primeiro movimento da Terra, que é a rotação da Terra. A segunda base, digamos assim, ou o segundo sistema, que faz parte do mapa, são os 12 signos, ou o zodíaco, e que depende do segundo movimento da Terra, que as pessoas conhecem ao longo do ano, que é o movimento da translação. E, em certas circunstâncias, como seja na astrologia mundial, para perceber as eras astrológicas e para perceber grandes movimentos ao longo do tempo, nós usamos também um zodíaco, que é o zodíaco das constelações propriamente ditas, que são as constelações, portanto, que é o zodíaco chamado sideral. Então, na verdade, existem dois zodíacos relativamente distintos. O zodíaco das estações, que é aquele que nós usamos na prática na astrologia psicológica ou astrologia natal, e que é fixo ao longo do tempo, depende da fase do ano, depende da estação do ano, e temos o zodíaco das constelações também, que não é usado muito a não ser a astrologia tradicional e mundial. Ou seja, qual é que é a grande confusão? É que os nomes são os mesmos, porque quando os dois zodíacos foram construídos ou estabelecidos, há 2000 anos atrás, convencionou-se usar os nomes das constelações porque havia uma coincidência entre as duas referências. Mas devido ao terceiro movimento e ao terceiro referencial, que tem por base o terceiro movimento da Terra, que as pessoas não conhecem, que é o movimento da precessão dos equinócios, que dura mais ou menos 26 mil anos, que é um movimento cônico que a Terra forma em torno de si. Esse posicionamento relativo das constelações em relação à Terra para determinada época do ano vai variando ao longo de 26 mil anos, daí a história da mudança da era astrológica. Portanto, isto é uma questão muito complexa, eu só queria deixar aqui esta nota. Existem 3 movimentos da Terra, 2 mais conhecidos: rotação, 24 horas, translação, 365 dias a um ano, que estão na base da formação das 12 estruturas principais do mapa, as 12 casas e os 12 signos. Existe um terceiro movimento, que é o da precessão, que é uma história mais complexa e que, por sua vez, implica que a posição relativa das constelações mude. Pessoalmente, eu tenho uma opinião em relação ao que os astrólogos devem fazer para que esta polémica não se perpetue eternamente, que era, nós deveríamos utilizar uma nomenclatura também complementar à tradicional para designarmos cada signo. Por exemplo, eu sou da opinião que Carneiro, nós poderíamos usar também uma designação alternativa, mais facilmente, que se possa ligar mais facilmente ao elemento
e ao modo a que se refere, à estação do ano a que se refere. Por exemplo, só por graça, o carneiro também pode ser o signo do vulcão. Portanto, claro que isto implica que muitos astrólogos fiquem com os cabelos em pé, particularmente os tradicionalistas, mas temos a liberdade, enquanto astrólogos modernos, de utilizar, ou pelo menos outras ferramentas didáticas mais fáceis de compreensão. Na verdade, o que eu queria dizer é que o zodíaco não mudou, o zodíaco tropical, ou zodíaco natural, isto é, uma pessoa nasceu no início de maio, é do signo touro, tem características do florescimento dessa estação, são pessoas normalmente bonitas, estáveis, simpáticas, calmas e relativamente teimosas. Agora, porquê é que se utiliza o mesmo nome numa constelação? Utiliza-se porque as duas constelações nasceram na mesma altura. Se poderiam utilizar outros? Eu particularmente acho que sim, porque senão vamos estar continuamente às turras com os astrónomos e a não esclarecer devidamente esta polémica. Mas, na verdade, e isto para as pessoas, sobretudo aqueles que fizeram uma tatuagem, particularmente os escorpiões, não ficarem com medo e terem que remover a tatuagem, podem ficar com as tatuagens na mesma, porque são do signo escorpião na mesma. Agora, nós podemos usar outras designações também, para facilitar, mas o arquétipo em si do escorpião mantém-se válido. Agora, como eu disse, isto é um tema que merecia ainda muito mais de desenvolvimento e esclarecimento, particularmente com acetatos, portanto, com imagens era mais fácil perceber, mas este movimento está na base das chamadas eras astrológicas, e fazendo aqui já agora um apontamento, precisamente porque as constelações não têm tamanhos definidos. Por exemplo, a constelação de Carneiro é mínima, tem um tamanho para aí de 15 graus, enquanto que a constelação de Virgem tem um tamanho para aí de 40 a 50 graus. O que quer dizer que as constelações do zodíaco de sideral, portanto, propriamente dito, não há uma convenção absoluta sobre como é que se divide as estações em partes iguais. E isto é o cabo dos trabalhos em termos de entendimento e de chegar aqui a uma conclusão de quando é que começa uma era astrológica ou quando é que não começa uma era astrológica. Porque se nós vamos a ser estritos, a era de Virgem dura para aí 5.000 ou 6.000 anos. A era de Peixe dura também para aí 4.000 a 5.000 anos. Se vamos a ser estritos no que é uma constelação. Mas como todo o conceito não é baseado nisso, mas de divisão dos 26.000 anos em 12 fatias iguais, temos que arranjar um critério. O meu critério é que o divisor das 12 constelações, melhor divisor, é a estrela do coração do leão, Régulos. A partir daí, se nós pegarmos nessa estrela e dividirmos 12 fatias iguais, temos, por exemplo, o início da nova era em 2012. Em 2011, 2012. E, portanto, na minha opinião técnica, que diverge, provavelmente, de muitos outros astrólogos, precisamente porque as constelações não têm todas o mesmo tamanho, nós já entramos na era de Aquário em 2012, que por sua vez também dava outro seminário. Mas pronto, a era de Aquário tem a ver precisamente com isto que estamos a fazer agora. Malta que se une em torno do seu conhecimento, com tecnologias um bocado inovadoras. Temos aqui 3 câmaras de tamanho muito pequeno a transmitir para todo o mundo, porque penso que podemos ter pessoas de língua portuguesa em diversas partes do mundo, ligados a pessoas no Porto, com espírito de partilha e de liberdade individual e de camaradagem. Portanto, de certa forma, isto já é um bocado um bocadinho a libertarmos dos nossos egos ou das nossas tentativas de queremos as coisas para nós só, portanto, numa lógica de partilha de comunidade. Portanto, isto é muito a era de Aquário também. Portanto, provavelmente mais explicações mais detalhadas ficam para outra altura, mas para já ficam estas ideias. Luís. Já que falaste nisso, é interessante fazer a relação também da nova era de Aquário, que é uma era que sabemos estar ligada às tecnologias e ao elemento ar. Aquário é um signo de ar, por isso podemos dizer que até possa um dos sinais da era de Aquário começou com a passarola do Bartolomeu de Gusmão. Foi o primeiro homem que tentou voar com outros métodos. Depois é claro que a Revolução Francesa também já tem sinais disso, que é exatamente a queda da monarquia, e entramos num outro sistema, democracia. Os slogans da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, pertencem muito à era de Aquário. A década de 60, no século XX, com o homem ida à Lua, com 5 planetas em Aquário em 62, aquela conjunção forte, também já fala muito da energia da era de Aquário. E realmente, como acabaste de dizer, 2012, 2013,
está muito consignada também essa energia que está cada vez mais a entrar, e ela estará assim mais preenchida lá para 2160. Aí ainda estará mais no Alves, com a conjunção de Urano-Neptuno, que faz a conjunção em Aquário, mas essa energia já está a entrar há muito tempo. Paralelamente, há uma energia de Peixe que se está a retirar após 2000 anos e tal, em que vivemos ou entre a fé, dogmatismo, e a última parte era de Peixe, ligada à ciência, mas uma ciência que também se tem tornado demasiado racional e dogmática. Agora, desde Einstein para cá e com a física quântica, estamos a abrir novamente, ou seja, os físicos estão-se a tornar filósofos, estamos a olhar para a realidade de uma outra forma, estamos a começar a utilizar o hemisfério direito e esquerdo do cérebro de uma outra maneira, e isto é já uma ponte entre a velha era de uma ciência mais restrita e racional do hemisfério esquerdo para uma nova era que vai integrar a racionalidade com a intuição, com a sensibilidade, pronto, a ligação dos dois hemisférios. Claro que não vamos estar a desenvolver isto, porque também tudo isto são matérias para outras histórias, mas eu não sei se houve mais alguma pergunta lançada. Eu creio que sim, acho que havia alguém que pôs a questão entre a astrologia, não é? E como é que se chamou? Era Astromância. A astromância, exatamente. Que é um termo que eu desconheço completamente, também nunca tinha ouvido falar. Diz? Sim. A questão é muito simples. Eu vejo da seguinte maneira: não há que ter receio, até porque onde está a nossa consciência está a nossa realidade. Portanto, a partir do momento em que nós pensamos de uma determinada maneira, obviamente condicionamos as emoções e nos ligamos energeticamente a uma estrutura, a uma realidade. Agora, eu penso que não há de ter medo nem de uma vertente nem da outra, porque a vida expressa-se por dois polos, positivo e negativo, na sua expressão, sem qualquer juízo de valor ou de moral. É apenas uma qualidade energética, mais ou menos. Portanto, e por conseguinte, isto faz-me lembrar e remonta aos primeiros momentos em que eu comecei a estudar astrologia, e lembro-me de ter um professor, do qual eu estou extremamente grato, que o nome é Luís Nascimento dos Santos, que ao fim de algum tempo de eu começar a estudar astrologia, enfim, as pessoas me perguntavam se me fazias a carta. Eu gostava imenso de saber umas coisas, sei que já parece que sabes qualquer coisa do assunto, e eu, naquela, sempre preocupado com a questão da ética, questionei o meu professor e perguntei-lhe o que é que eu havia de fazer. E ele disse-me de uma forma muito simples, assim: não te preocupes, porque cada um tem o astrólogo que merece. Portanto, nesse sentido, isto é bem significativo, porque de facto, quando as pessoas têm uma relação horizontal com a vida, não é? Quando se apenas limitam como referenciais o tempo linear, uma realidade extremamente baixa, terrena, é natural que os seus horizontes sejam muito escassos e muito próximos da sua realidade pessoal. É natural que, quando as pessoas procuram elevar o seu nível de pensamento, começam a tomar conta de outros referenciais, deixam de ficar preocupados se com o que estão a lidar é a astromância, como se pode dizer, ou se é uma astrologia verdadeira, porque depende das aspirações de cada um, e a partir do momento em que nós começamos a envolver-nos nos assuntos com o treino, com a paciência, com a persistência, a bem e curto prazo ou a médio prazo, vamos nos dando conta do que é que de facto está num campo extremamente limitado do conhecimento, e aquela parte em nós que se liga às esferas mais altas e que percebe exatamente a síntese, o denominador comum que serve da nossa linha de orientação. Portanto, eu penso que é lícito, acho que é pertinente a questão e a preocupação, mas sobretudo a ausência do medo, porque quando nós estamos numa postura aberta, receptiva e, sobretudo, eticamente falando, preocupada com o nosso bem-estar e com o do semelhante, com o nosso semelhante, nesse sentido já estamos num bom caminho, porque à partida já não nos sentimos atraídos por esse tipo de disciplinas aos quais alguém chamou de geomância. Aliás, digo-vos sinceramente, posso partilhar até com vocês, eu antes da astrologia tradicional,
Eu fui cartomante, eu tirei cartas, fazia as tiragens das cartas de jogar, do baralho normal de cartas. É óbvio que, com uma experiência desta natureza, eu verifiquei muito rapidamente no tipo de energia que estava envolvido e no tipo, sobretudo porque a crença popular associa muito simplesmente a estes símbolos das cartas de jogar um determinado tipo de questões na vida demasiado básico. Mas também verifiquei que, com as mesmas ferramentas, com essas ditas cartas de jogar, se conseguiam resultados muito mais vastos e muito mais credíveis do que aquilo que aparentemente poderia parecer. Portanto, isto foi uma prova bem real e vivida por mim, que de facto é a nossa atitude perante o símbolo que faz com que o símbolo viva numa frequência baixa ou que eleva a sua própria frequência, porque o símbolo responde à frequência de quem interage com ele. Portanto, neste sentido, volto a repetir, a questão é pertinente, mas também é criativa. Depende do referencial do qual nos estamos a posicionar. Como disse os meus amigos e colegas, também é verdade, isto é um tema mais vasto, mas penso para já podemos ficar por aqui, que já é elucidativo. Obrigado. É mais alguma questão? Penso que não. Então, querem dizer mais alguma coisa? Passamos a emissão para o Porto? Podemos passar para o Porto. Isabel, estás em linha? Estou-vos a ouvir perfeitamente. São temas de facto fantásticos. A vossa intervenção com estes temas vai nos dar imensa matéria para andarmos aqui muitos anos a fazer web conference. E de facto, uma das coisas que gostava de salientar e só de reforçar é que realmente o astrólogo é uma pessoa. E uma pessoa tem a sua experiência, tem o seu padrão comportamental e também um astrólogo, quanto mais experiência tiver noutras áreas, mais são as valias ou mais são aqueles potenciais que vai evidenciar. Ou seja, a nossa Associação Portuguesa de Astrologia nasce precisamente para cuidar também de pessoas e dar voz aos outros que têm outras especialidades, que acham, por exemplo, que a astrologia esotérica não é astrologia, ou até filósofos que acham que, praticando a astrologia, possam não ser bem-vindos. Continuo a deixar o desafio desde o início desta nossa conferência. Abrimos as portas a todos os saberes, existimos para poder unificá-los e, como o João Medeiros disse há pouco e muito bem, estamos numa nova era, estamos numa era de espírito de partilha, de espírito de saberes e de percebermos que é com a diferença que nós aprendemos uns com os outros. E esta associação conta com vocês, como vos disse, até ao dia 22 de dezembro, que é o nosso aniversário, contamos pelo menos em atingir os 100 membros e queria deixar aqui um abraço muito especial aos nossos colegas que estão no Brasil, que nos fizeram agora chegar vários e-mails, nossos membros e interessados que nos estão a ver no Brasil. O nosso grande abraço, eu estarei em novembro, mas o que conta é que vocês estão ligados a nós e que este espírito de união, este lema que criamos juntos fazemos a diferença, está a fazer mais uma vez com esta web conference. Luísa? Esta referência que a Isabel fez a estar no Brasil, ela não explicou bem o que é que se passava. A Isabel foi convidada como Presidente da Aspas, como astróloga, como Presidente da Aspas, a apresentar uma comunicação no Congresso, agora não me lembro qual é o nome. Simpósio Internacional de Astrologia, no Rio de Janeiro. A terceira força. Sim. No Rio de Janeiro. O que me parece interessantíssimo, o João Medeiros já falou neste assunto, esta internacionalização, esta partilha. Uma das astrólogas que mandou uma mensagem no nosso blog é a Patrícia Ungarelli, que está a fazer um trabalho desde o início que nasceu a associação, que está connosco também. É dizer que está a ouvir e que está a ouvir perfeitamente. Portanto, num próximo conferência, podemos perfeitamente pensar na possibilidade de termos um tema, quer seja da astrologia mundial, quer seja da astrologia psicológica, quer seja da astrologia tradicional, feita com os nossos irmãos do outro lado do Atlântico. Exatamente. Que dá uma vivência, uma criatividade, que é o nosso lema, não é verdade? Exatamente. Além disso, eu espero que a todos os que nos estão a ver, a ouvir, percebam que os nossos estilos são diferentes. O Luís Resina... Somos pessoas diferentes. O Narciso, o Luís, o João, a Isabel e eu apresentamos as coisas de maneira diferente. Temos
uma formação comum, com certeza, e depois especializarmos noutras coisas. Exatamente. E é isso que nós queremos trazer a todos vocês. Para perceberem que a linguagem astrológica, no fundo, é uma linguagem universal e que pode ajudar cada ser, como já foi dito aqui hoje, a encontrar-se ele próprio. E se ele se encontrar ele próprio, estando bem com ele próprio, ele com certeza que saberá estar bem para com o mundo. Alguém disse em tempos que a busca do ser humano é pela sabedoria para ser um melhor homem e para poder conviver neste mundo. Somos todos diferentes e acabamos de ser todos iguais. Com esta webconference, quero deixar aqui o meu grande agradecimento aos membros da Aspas que estiveram aqui presentes nesta sala, aos órgãos sociais que foi possível chegarem aqui. Está um caos aqui no Porto, não se anda mais rápido, não se anda no freixo e mesmo assim muitos com o espírito de união e com o espírito de equipa chegaram até aqui. A você que está a esse lado, convido mais uma vez a visitar o nosso universo, no nosso site, no nosso Facebook, partilhe connosco as suas experiências, junte-se a nós e venha partilhar neste mundo de união e de saberes. Aí de Lisboa, obrigada João Medeiros, obrigada Luís Resina, obrigada Narciso Saramago e ao grande apoio técnico do nosso João Caldeira, com nome de Casa de Tarô e Espaço Salitre. Vamos continuar com estas webconferences, sempre com os mesmos apoios e a contar com as vossas sugestões. Daqui de Vila Nova de Gaia, querida Luísa, chegadinha de Roma, para quem não sabe, chiveito, pronto, acabei por dizer, chegou de Roma, veio de propósito de Roma aqui para Vila Nova de Gaia, precisamente para estar a partilhar este prazer connosco de união e de saberes. Obrigada, Luísa. Muito boa noite a todos e ver-nos proximamente. Exatamente, vamos vendo por aí. Passem a missão para Lisboa, despedindo-me aqui de Vila Nova de Gaia, da sede da Aspas e até já. Vamos despedir. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Para o primeiro encontro, eu acho que foi um êxito. Esperemos os feedbacks das pessoas. Agradeço também a participação de todos os membros disponíveis, dos nossos colegas aqui, das diversas escolas, do apoio técnico do João Caldeira, e esperemos ter também esta emissão disponível para o YouTube. Não sei se será possível ou não, estou a perguntar aqui ao João. Pronto, será para poderem também divulgar e ver mais tarde quem não conseguiu assistir ao vivo. E esperamos fazer mais e precisamos também do vosso feedback e do apoio de todos. Eu também queria despedir-me já agora e queria agradecer mais uma vez aos meus colegas, tanto do Porto aqui como de Lisboa, e aos participantes que também estiveram aqui em Lisboa e que estiveram no Porto. E dizer e reforçar aquilo que a Luísa referiu. Nós de facto temos estilos muito diferentes, portanto, temos estilos bastante distintos, e eu já tinha referido isso. Eu penso que é isso que traz riqueza, portanto, que traz riqueza a essa partilha, que é impossível ouvir a mesma coisa exatamente da boca uns dos outros. Temos personalidades distintas, zodíacos diferentes, backgrounds, como disse a Luísa, há uma base comum, todos percebemos o que são as casas, os signos, os aspectos, as constelações, enfim, os planetas, todos temos essa base, podemos interpretá-la com o nosso cunho pessoal, portanto, com a nossa diferença, com a nossa experiência de vida, mas não deixa de ser a mesma estrutura. Como disse o do Narciso também, o símbolo, a interpretação do símbolo também deriva, enfim, do nosso estado, da nossa intuição, da nossa conexão, daí que nós atraímos também o astrólogo que precisamos e haver astrólogos tão distintos. E eu penso que é esta riqueza, esta diversidade, inclusivamente agora esta colaboração da Patrícia Ungarella e do Brasil, para reforçar aquilo que falámos há pouco, que é importante. Estamos abertos cada vez mais, portanto, além fronteiras e particularmente à comunidade de língua portuguesa. Queria também dizer às pessoas que assistiram que, obviamente, nós estamos disponíveis para que nos enviem e-mails com os vossos feedback, ou seja, o que é que sentiram que são temas que gostavam de ver abordados, o que é que gostaram mais de ouvir, como é que gostariam que fossem as próximas sessões, como referimos a uma periodicidade trimestral,
que nós nos comprometemos, mas quem sabe para a frente não podemos fazer de outra forma. Portanto, todo o feedback que nos puderem dar e todas as sugestões que nos puderem dar, nós também agradecemos, e sobretudo, foi muito importante também já agora, foi uma experiência muito gira, portanto, estar aqui nesta interação virtual, sem ver exatamente o nosso público, olhos nos olhos, cara a cara, mas pelo menos sentindo, e estando todos nesta nave espacial da nova era, e portanto, por mim, eu queria agradecer, muito obrigado a todos. Obrigado. Eu só queria agradecer não só também a todos aqueles que nos ouviram, mas especialmente àquela postura que eu reconheço como sendo uma nova energia, porque estando eu ligado à astrologia há 23 anos, finalmente parece que encontramos uma família de espírito aberto, alguém em quem nós podemos expressar independentemente das nossas diferenças, sendo demasiados formalismos, sendo demasiados aspectos vinculativos a uma determinada postura, e isto torna-se também, ao mesmo tempo, uma abertura e um desafio a todos aqueles que acham que a astrologia ou os conhecimentos não são para eles. A astrologia não é apenas um conhecimento, a astrologia engloba uma série de conhecimentos a ela vinculada, são complementares, são vastos, portanto, é um caminho que passa de uma atitude de aprendizagem para uma postura de vida, até porque a nossa condição interna vai mudando em cada dia à medida que vamos assimilando o conhecimento, e nesse sentido, a forma como olhamos a nós próprios e aos outros também varia. Portanto, olha, Isabel e a Luísa, vocês, todos aqueles que pertencem à Aspas e que organizaram isto, conseguiram uma coisa que eu, com os meus 64 anos de vida, sempre me recusei, era a ser membro de qualquer organização. Portanto, sinto-me conquistado. Portanto, este é um desafio. Portanto, este paradigma em mim, esta rigidez, esta postura um bocado na defensiva de ser formatado, portanto, de certa maneira, aderi a um projeto em comum, que é um bom sinal da era da Coar de espírito aberto. Esperemos que consigamos manter esta atitude e fazê-la chegar lá a todos. Obrigado e muito boa noite. Foi um prazer imenso estar convosco. Muito obrigado a todos. Querem despedir? Já despediu. Ok. Não sei se me estão a ouvir ou não. Sim. Não sei se já deixamos de emitir.